A Silvia diz assim: Pai João, por que as federações afro-brasileiras dos estados não tomam providências e punem esses médiums charlatões que lesam a boa-fé das pessoas? Muito boa. Olha, essa pergunta, cara, essa pergunta é maravilhosa, Silvia, muito boa, viu? Aqui ela continua, aqui em Salvador, a Federação Afro-Brasileira nada faz. Não é só em Salvador, no Brasil inteiro, tá? Vamos de novo, vamos repetir a pergunta aqui da Silvia, tá? Pai João, por que as federações afro-brasileiras dos estados não tomam providências e punem esses médiums charlatões que lesam a boa-fé das pessoas? Muito boa pergunta. Eu já fui delegado de federação, tá? Fui, inclusive, o delegado responsável por Gravataí de uma federação que ela representa o Afroconesul, é o nome da federação, tá? Afroconesul. E ela coloca um delegado em cada cidade. Eu fui o delegado aqui por Gravataí. E já fui de outra federação também, fui um cargo um pouquinho mais alto de outra federação, não vou citar o nome aqui. Cara, é o seguinte, a gente chega na federação, e foi isso que fez eu sair da federação. A gente chega lá cheio de vontade. Agora eu vou fazer, eu vou acontecer, é tipo política, assim, né? Vou estar lá, vou resolver as coisas. Aí tu entra em contato com o presidente da federação, porque tu entende o quê? A federação, ela recolhe, recebe lá o pagamento das casas registradas, né? Que pagam todo ano lá uma taxa, tá? Anuidade. Então, o que eu pensava para mim? A federação é uma entidade forte, inclusive o cara dessa federação se gabava de ganhar muito dinheiro. Para mim, assim, conversas particulares, ele dizia: ganhei muito dinheiro, se filiaram hoje tantas pessoas, isso me dá tantos R$1.000. Eu digo: bom, estou numa federação que vou poder fazer as coisas. Eu ligava lá pro cara: tô com casa aqui no terreiro, preciso ir lá, vou entrar com uma representação, preciso de um advogado, só um advogado, não estou te pedindo dinheiro, estou pedindo um advogado da parte jurídica da federação. Não tem, João, isso aí quem tem que contratar é tu, teu dinheiro. Eu digo: e para que serve a federação? Não é assim, isso aí como é uma causa aí da federação, então tem que pagar as custas do processo, não pode entrar ali como baixa renda, né, com a ajuda judicial gratuita, não pode. A gente é uma federação, então tem que pagar as custas do processo. Isso é caro pra caramba. Eu não vou pagar isso aí. Então, tá aqui a primeira explicação. As pessoas que entendem um pouquinho da coisa, quando uma pessoa é pobre, ela ganhando até X salários mínimos, ela pode pedir ajuda judicial gratuita. Como se trata de uma federação, a federação tem que pagar as custas do processo, não é barato. E muitas vezes aquilo dá em nada. Por quê? Vamos, então, à explicação, tá? O Brasil, a partir da proclamação da República, 2 séculos atrás, né? Ele passa a ser um país laico. Ou seja, ele não tem uma religião pré-definida. E também libera para qualquer tipo de religião seja praticada, inclusive o artigo 5º, em 88, né, 1988, a Constituição que temos e que seguimos, ela deixa claro ali que é livre o exercício da sua religião, né, em território nacional, com a proteção do Estado e essa coisa toda, tá? Liberdade religiosa existe. Então, quando tu vai lá para entrar judicialmente, né, representar judicialmente, isso são explicações que eu recebi, tá? E na justiça, aquela pessoa ela pode dizer: não, mas eu não sou do candomblé, eu não sou da Umbanda, eu não sou daquilo, eu não sou de nada que tu conheça. Tu tá me julgando pela tua régua, da tua religião. E a minha religião é os adoradores do pica-pau, adoradores do coelhinho da Páscoa. E aqui quem dita as regras sou eu. Sabiam disso? Então, ali, pela questão de ser uma religião nova, no qual ele é o superpoderoso lá, né, então a gente já não pode ditar regra. Tudo que acontece lá dentro. E da outra questão, os terreiros eles podem constituir CNPJ, porque a lei brasileira ela não obriga que tu se filie a uma federação.
Então, tu não é obrigado a se filiar, o teu terreiro não é obrigado a se filiar a uma federação, tá? Ele pode não ter CNPJ, ser feito no CPF do sacerdote, isso eu entendo muito, porque participei de tudo isso aí, e ele pode ser feito constituído um CNPJ, criado uma associação sem fins lucrativos, tá? E na confecção, na constituição dessa associação, ali estarão as regras. A nossa religião acredita nisso, acredita naquilo. E todas as decisões aqui são tomadas por por 2/3 da maioria, né? E aqui o presidente vitalício é fulano de tal. E o que ele diz é regra. Então, assim, como é que eu vou representar contra uma pessoa que tem as suas regras próprias de atuação? Desde que haja conivência dos fiéis daquele terreiro, a gente não podia entrar, não pode fazer nada. Tu me entende o que eu quero dizer? Mas qual é o papel da federação? Qualquer federação, ela só tem, não é nem jurisprudência, ela só tem um único poder sobre seus filiados. Sobre seus filiados. Quem não é filiado não está sob a jurisdição nem a palavra, né, dessa federação. Não está sob a tutela dessa federação. E o máximo que a federação pode fazer é a exclusão do seu quadro. Mesmo assim, eu conheci casos, enquanto estava na federação, de a federação ter excluído do seu quadro, né, de associados determinado sacerdote, e esse sacerdote entrar na justiça contra a federação, para que a federação se explicasse o porquê da exclusão. Porque o teu comportamento não condiz com tal coisa. Mas que coisa, que regra. E acabar tomando um processo, a federação ainda tem de pagar uma grana muito grande ali, né? Por danos morais, etc. Tá? Porque nesse caso há a questão do dano. Porque a federação apoia lá no Facebook. Fulano de tal não pertence mais, foi excluído, expulso, sei lá o quê. Então, assim, resumindo, federação, como reguladora de terreiros, não serve para nada. Não existe, não tem poder nenhum ou algum, tá? O que pode uma federação fazer? Aí eu conheço algumas pouquíssimas, tá? Que fazem um papel aí social importante, né? Ela pode instruir os terreiros, instruir na questão de oferendas ecológicas, palestrar, promover encontros. O papel da federação está muito mais como um centro cultural, eu diria. Tá? Conheço uma federação que é muito atuante, uma que sou filiado, que é a Fowers, e ela não cobra nada para a gente estar lá. Né? Então, assim, eu tenho que render esse elogio à Fowers, ao presidente lá, que é o Caco, que é o apelido dele. Estou falando aqui em live porque é uma federação que dá para falar isso. Mas nem a Fowers ela tem o poder de chegar lá e legalmente punir uma pessoa que estaria ali se fingindo, ou sei lá, ou qualquer coisa. Na lei brasileira, cabe ao lesado a se clamar. Então, por exemplo, se uma pessoa se sentir lesada financeiramente por um terreiro ou um sacerdote, cabe a ela procurar os meios legais, e aí nas leis normais aí, né, que já existem para todo mundo, pedir o ressarcimento desse valor, caso a pessoa se sinta lesada financeiramente, né? Então, assim, federação, gente, depois da Constituição de 1988, elas perderam totalmente seu poder, não tem mais poder algum. Antes disso, e principalmente no período da ditadura militar, né, ou do regime militar, a federação era muito forte. Eu conheci casos que a federação tinha quase que um poder de polícia, mas eu estou falando lá dos anos 70 e 80 e 90. No final dos anos 80 ali, já tinha se perdido. A partir de 88, isso aí, depois que saiu o governo militar, acabou o poder da federação. E eu falei pra caramba desse caso, né? As pessoas não querem saber disso aí. Eu tô falando de experiências, né? De coisas que eu vivi, participei.
Ah,